Bom, hoje nós vamos falar sobre a ação de habilitação, tá? Ação de habilitação. É um procedimento especial também e ele segue aquela estrutura de procedimentos especiais, no sentido de que vai ser dada a entrada por meio de uma petição inicial. E a ação de habilitação eu vou contextualizar vocês antes, tá? Vou contextualizar, explicar quando é que vai ocorrer essa ação, né? Em qual caso. Então imagine aí um processo existente, tá? Então você tem a existência de um processo em tramitação, e aí uma das partes desse processo vem a falecer. Imagine um processo indenizatório. Então vamos trabalhar com um exemplo mais tranquilo, tá? Não, o último assunto da B1 já foi, já. Era inventário e partilha, tá? A partir de embargo de terceiro já estamos falando de A2, tá bom? Então, pessoal, vocês imaginem aí a existência de um processo. Vamos trabalhar com processo indenizatório. Então, nós temos a figura do autor e a figura do réu. E aí imagine, então, que o autor venha a falecer, tá? Venha a falecer, então ele morre. É muito comum as pessoas pensarem que no falecimento do autor da ação, o processo vai ser extinto sem resolução de mérito, né? O grande problema aqui é o seguinte, né? A grande solução, na verdade, não é problema. Esse processo ele não vai ser extinto, tá? Ele não vai ser extinto. É possível que os herdeiros assumam o lugar daquela pessoa nesse processo. Mas para que eles possam assumir o lugar dessa pessoa que faleceu naquele processo que estava em tramitação, é necessário, então, iniciar o procedimento de habilitação, que é o procedimento especial de habilitação, tá? Então, se uma das partes falece, esse processo ele não vai ser automaticamente extinto. Você tem, então, a possibilidade da habilitação para que possa, então, regularizar a questão da sucessão processual, tá? Então, aqui nós estamos falando de sucessão processual. Sucessão processual. Um sucede o lugar do outro dentro do processo. Como que é feita essa sucessão processual dentro, então, do processo de habilitação, tá? Então, aqui, vejam só. Imagine o seguinte, nós temos uma linha que representa o processo, tá? Então, o processo ele teve início aqui, tá? Então, tem início aqui e aqui é a linha do processo. A grande questão aqui, e o que torna esse procedimento um procedimento especial, e o que torna ele diferente também, que vocês têm que ficar atentos a isso, tá? Antes da gente falar da legitimidade ativa, é de suma importância analisarmos o procedimento, né? Porque a habilitação é um procedimento super simples, não tem segredo, tá? É apenas alguém, né, os sucessores tentando assumir o lugar do falecido naquele processo. Então, nós temos que partir de algumas premissas quando vamos falar de habilitação. A primeira premissa: não há sucessão processual se o direito discutido é um direito intransmitível, tá? Então anotem essa primeira observação. Não há sucessão processual por meio da habilitação se o direito discutido naquela relação processual, naquele processo, é um direito intransmitível. E o que seria um direito intransmitível, indisponível, enfim? Imagine uma das partes lá, então você tem um processo contra João contra Maria, João pedindo divórcio litigioso com partilha de bens, né? Então você não vai
assumir o lugar do João, né? Os sucessores não vão assumir o lugar do João no processo de divórcio. Ou um processo de mudança de nome, retificação de nome, algo que seja personalíssimo daquela pessoa, não vai poder, então, vir um sucessor para assumir o lugar dele, até porque a relação discutida é uma relação intransmissível. Certo até aqui? Estão ouvindo? Beleza. Não, só teve uma observação até agora, que foi que a primeira premissa, né, de que só vai haver sucessão processual se o direito discutido no processo for um direito transmissível, tá? Como é o caso, por exemplo, da ação indenizatória. A ação indenizatória, o autor está cobrando uma indenização, aí o autor falece, morre, os sucessores vão suceder ele nessa cobrança, ok? Até porque o futuro crédito desse processo vai integrar a herança aí do decujus. Beleza? Então essa é a primeira premissa. A segunda premissa, de suma importância inclusive, esse processo, o procedimento dele, ele é muito diferente, tá? O que nós aprendemos é o seguinte: o processo inicia com a petição inicial, termina com a sentença. E aí é possível você ter o que nós chamamos de incidentes processuais, que são processos que tramitam por dependência aquele processo principal. Então você tem um processo principal aqui, e em anexo àquele processo, tramitando fora a parte, você tem um processo que é chamado de incidente processual, tá? Então, um processo que tramita por dependência. Fiquem atentos, senhores, que neste processo é diferente do que nós conhecemos pelo processo que tramita por dependência. O primeiro ponto aqui é que processos que tramitam por dependência não geram um processo novo, tá? Ele é apenas um anexo processual para resolver uma situação específica e depois se encerra. Quando eu falo de procedimento especial, eu estou falando de ação, estou falando de um processo que se inicia com petição inicial e se finaliza com uma sentença. Então, essa habilitação ela vai ter uma petição inicial e ela vai ter uma sentença. O que é diferente aqui em relação aos outros procedimentos é que essa petição inicial ela é protocolada dentro do processo principal, tá? Então, eu vou repetir, tá? A petição inicial de habilitação, do procedimento de habilitação, que está previsto lá no 687 até o 692, salvo engano, é até o 692, deixa eu ver aqui, até o 692, é isso mesmo. Então, do 687 ao 692, ele traz um procedimento. Fiquem atentos, a petição ela é protocolada dentro desse processo. Então, por exemplo, aqui nós temos o processo principal, que começou com a petição inicial, tá? Aí vem as outras partes do processo, os passo a passo lá que vocês têm no caderno, né? E aí imagine que neste ponto aqui, marca então o falecimento do autor, tá? Então aqui marca o falecimento do autor e o início da ação de habilitação. Nesse ponto aqui, vai ser protocolado uma petição inicial. Então, seria mais ou menos o seguinte, ó. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Não liguem que eu tenho uma, né?
Tá perfeito aí o desenho. Olha só, dentro desses 2 pontos aqui, vocês estão vendo que tem umas linhas, né? Isso significa que você vai ter um processo dentro do processo, tá? Sei que parece estranho, mas não é estranho, tá? Você tem um processo dentro do processo. E aí essa ação de habilitação, ela começa nesse ponto marcado, onde você tem ali a curvatura dentro desse quadro, ok? Então, pessoal, aí você vai ter a petição inicial. Basicamente, vai ser assim, os herdeiros vão chegar e vão dizer: seu juiz, nós somos os herdeiros, aqui está a documentação, nós queremos assumir o lugar do de cujos no processo. Daí, o juiz vai fazer análise, vai intimar o réu, para o réu se manifestar se ele quiser. Se o réu não se manifestar, o juiz então dá uma sentença, os herdeiros então assumem o lugar do réu no processo, ponto final. Simples assim, pessoal. Simples assim. Tá? Então, vamos analisar os artigos que falam sobre processo de habilitação. Então, a habilitação ocorre quando, por falecimento de qualquer das partes, diz o 687, tá? Os interessados houverem de suceder-lhe no processo. Então, regulamenta aqui a sucessão processual. O 688, a habilitação pode ser requerida. Inciso 1, pela parte em relação aos sucessores do falecido, tá? Então, pode acontecer o seguinte, tá? Vamos lá, então vamos nos ater aqui à legitimidade ativa. O que diz o inciso 1? Tá? Então são 2 possibilidades de legitimidade. O inciso 1 fala o seguinte: olha, imagina você é autor de uma ação, aí o réu morre, o réu falece. Isso não significa, a depender da relação processual, se ela for uma relação transmissível, é lógico que você vai querer que aquela prestação jurisdicional seja realizada. Se você está cobrando uma dívida, ou se você está cobrando uma indenização e o réu morre, não significa que vai extinguir o processo. A própria parte, a autora, pode requerer a habilitação dos herdeiros. Por quê? Qual é o herdeiro que vai querer se habilitar num processo de cobrança em que o pai ou mãe eram réus, né? Ninguém vai querer fazer isso. Ninguém vai querer ajuizar, suceder processualmente o de cujos que estava devendo no processo de dívida. Ele não vai querer fazer isso. Então o que ele vai fazer? Ele vai ficar em silêncio, tá? E aí a outra parte vai poder chamar o feito, habilitar, né, pedir a habilitação desses caras no processo, tá? Então, quem são os legitimados ativos? Inciso 1, a parte, tá? Em relação aos sucessores do falecido. Então, pode ser a parte autora. Normalmente é a parte autora, que é a parte que tem interesse em que o processo se encerre, tá? O inciso 2 vai falar que a habilitação pode ser requerida pelos sucessores do falecido, tá? Sucessores do falecido em relação à parte. Então, aqui é o inverso, né? Imagine aí eu comecei a aula falando sobre esse exemplo, né? Comecei a aula falando sobre esse exemplo. Olha, é possível que o autor faleça no meio do processo. Se esse direito discutido for um direito transmissível, vai poder, então, os herdeiros assumirem o lugar dele. Basta fazerem um requerimento de habilitação. Isso é feito por meio de petição inicial normalmente, tá, pessoal? Normalmente. Aí vem o 689, que diz o seguinte: proceder-se à habilitação nos autos do processo principal na instância em que estiver, suspendendo-se a partir de então o processo. Qual a diferença que você não entendeu? Do inciso 1 para o inciso 2? Vamos lá, vou explicar de novo. O inciso 1, o pedido de habilitação é feito... Vou colocar aqui no chat, tá? No inciso 1, o pedido
No inciso 1, o pedido de habilitação é feito pela outra parte do processo. Então, o réu morreu. O réu morreu. Quem vai fazer o pedido é o autor, tá? O autor da ação é que faz o pedido de habilitação. Ele vai dizer, seu juiz, o réu morreu, mas ele deixou herdeiros, tá? Então, eu quero que esses herdeiros sejam habilitados no processo. É isso. É isso. Os herdeiros não querem se habilitar no processo. Aí a própria parte contrária vai dizer, eu quero que sejam habilitados os herdeiros no processo. O inciso 2 é diferente. O inciso 2, o requerimento, o pedido de habilitação é feito pelos sucessores. Tá? Então, no inciso 1, o pedido de habilitação é feito pela outra parte do processo, porque ela não quer ficar prejudicada. Se ela não fizer o pedido de habilitação, o processo é extinto. Tá? Se ela não fizer o pedido de habilitação, o processo é extinto. Então, para que ela não fique prejudicada, o que ela tem que fazer? Ela tem que fazer esse pedido de habilitação, para que o juiz, então, chame os sucessores para integrarem o polo da ação, tá? Se tiver inventário em tramitação, quem vai integrar o polo da ação é o espólio, certo? Geralmente, o inciso 1, no inciso 1, quem morre é o réu. Geralmente, no inciso 1, quem morre é o réu. Geralmente, no inciso 2, quem morre é o autor. O autor está querendo algo, né? Então, os sucessores vão pedir para se habilitarem nesse processo. No inciso 1, o réu que morreu está devendo algo ou está sendo cobrado de algo. Logo, os sucessores não têm interesse em se habilitar aí nesse processo, tá? Certo? É lógico que pode acontecer do autor falecer e a outra parte, o réu, pedir para que ele haja habilitação dos seus sucessores, mas não é muito comum, tá? Então, no caso do inciso 1, a habilitação é feita, o pedido, né? A petição inicial é feita pelo réu do processo, tá? Pela outra parte do processo. Exatamente. O entendimento é esse mesmo. O entendimento é esse mesmo. Como a dívida não transfere, o que o réu quer, por exemplo, o que o autor quer quando o réu morre? Sabe que a dívida não vai ser transferida, mas ele quer garantir que, primeiro, você tem que ter uma prestação jurisdicional. Então, imagine o seguinte, acabei de ajuizar uma ação contra o Bolsonaro. Uma ação de indenização contra o Bolsonaro. Então, acabei de ajuizar uma ação de indenização contra o Bolsonaro. Aí, lá na contestação, antes do Bolsonaro contestar a ação, o Bolsonaro bate as botas, ele morre, tá? Então, o judiciário nem falou ainda se eu tenho direito à indenização ou não. E o inventário dele já vai começar. Então, eu posso sair no prejuízo. O que eu vou fazer? Peraí, eu quero que seja habilitado aí os filhos do Bolsonaro, que são os sucessores dele, para eles continuarem a defesa do Bolsonaro nesse processo. Por quê? Porque esse é um processo que o direito discutido se transfere, tá? Então ele causou um dano a mim e eu quero que esse dano seja reconhecido para depois o espólio do Bolsonaro pague o crédito referente a esse dano, tá? Então o raciocínio jurídico é exatamente esse, Gabriele, tá? O raciocínio jurídico é exatamente esse. Beleza? O 690. Aí tá. Vejam dentro do quadro branco aqui, essa parte que tem os riscos aqui, eu vou continuar riscando aqui, ó. Isso aqui, imagine que seja, dentro da linha processual, isso aí é a parte da ação de habilitação. Essa parte suspende o processo principal, tá? Então, vamos recapitular. A petição inicial, ela é protocolada dentro do processo principal e o processo principal vai ser suspenso, tá? Então anotem aí, o processo principal vai ser suspenso.
Nós temos a suspensão do processo principal na ação de habilitação. E aí a ação de habilitação corre normalmente durante esse tempo, né? Pode haver uma contestação, o cara pode chegar, a outra parte pode chegar e falar, não, esses caras não são sucessores, né? Não são sucessores, enfim. Né? Eu posso, enquanto sucessor, tentar habilitar-me num processo para ser autor do processo, e o réu pode dizer o seguinte, não, Marcos não é filho do cara, ele não é sucessor, eu quero que seja indeferido. Então, essa discussão ela é rápida, até porque o processo de habilitação é um processo que tem tramitação célere, tá? Tem tramitação rápida, e aí, ao final, esse processo é julgado por sentença, o juiz dizendo, olha, habilito, não habilito, é uma sentença de habilitação, e aí sim, depois da sentença, é que vai voltar a correr, vai sair da suspensão esse processo principal. Ok? Ó, é o que diz o 690. Atenção para os prazos, tá? Recebida a petição, o juiz ordenará a citação dos requeridos para se pronunciarem no prazo de 5 dias. A citação será pessoal se a parte não tiver procurador constituído nos autos. É o que diz o parágrafo único. Aí vem o 691, pessoal. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução. Então, vejam só, em regra, o pedido atua dentro do processo. Por quê? Ele é um pedido simples. Geralmente as contestações elas vão debater prova que já está constituída, já tem prova documental. Se houver necessidade, por exemplo, de uma prova pericial, aí ele vai poder, então, retirar esse procedimento e colocar ele em apartado, tá? Imagine, eu vou dar um exemplo para vocês muito esdrúxulo, mas que eu acho que eu já até falei isso em sala, se não falei, essa é uma boa oportunidade. O que é um processo em apartado? O que é um processo, o que é um incidente processual? Imagine o seguinte, eu que já trabalhei muito com processo físico, e lá na Justiça Federal ainda, os processos ainda são físicos, né? Então, por exemplo, a gente chega no processo, o processo tem lá, por exemplo, vou pegar aqui para vocês. Tem aqui, ó, esse aqui é o processo, tá? Esse aqui é o processo. Então, o processo principal, você tem a capa do processo, tá? Aí, geralmente, ele tem uma capinha, tem as presilhas aqui, tá? Tem as presilhas. E aí, pessoal, o que acontece? Embaixo do processo tem um outro processo e os dois são presos por um barbante. Isso é processo apartado. Ele fica ali junto, mas ele não faz parte do mesmo processo, mas eles vão caminhar juntinhos. Dentro do SAGE ou do PJE, esses processos eles ficam no mesmo link. Então tu clica no processo principal, tá lá a tela do processo principal, e aí vai ter um linkzinho do processo incidental. E tu vai clicar nesse processo e vai ser encaminhado para o processo incidental, o processo que tramita em apartado. Simples assim, tá? O 692 diz o seguinte: transitado em julgada a sentença de habilitação, o processo principal retomará o seu curso e a cópia da sentença será juntada aos autos respectivos, tá? Então, o processo finaliza com sentença, tem o prazo de apelação, logicamente. Finalizado esse prazo de apelação e não feita não for feita apelação e não for feito nada, o processo então transita em julgado e aí nós temos a finalização da habilitação, tá? A habilitação é muito simples, é apenas o requisito objetivo de procedimentalização da sucessão processual, pessoal. Sucessão processual, que vocês estudam isso lá em pressupostos processuais, salvo engano, lá em processo civil 1. E aqui é apenas você vendo como que funciona na prática o instituto da sucessão processual. A substituição de alguém que morreu por um sucessor, e para fazer essa substituição
é necessário um procedimento próprio, que é o procedimento de habilitação, que é bem simples. Beleza? Tranquilo? Então, aqui nós encerramos essa parte de habilitação.